Sabe aquele ditado, dinheiro não compra tudo? Pois é, para Arthur Blackwood, um magnata que tinha o mundo aos seus pés, essa frase ganhou um significado aterrorizante. Imagine ter bilhões na conta, o poder de uma nação, mas descobrir que o seu tempo de vida está contado. Apenas um ano. É isso mesmo, um ano para desfrutar de tudo que ele construiu. No desespero, ele decide fazer algo que jamais imaginou: contratar uma cuidadora. Mas o que ele não esperava era que essa decisão mudaria tudo, e de uma forma que o chocaria completamente. Prepare-se para uma história onde o maior investimento não é em dinheiro, mas em tempo e humanidade. Antes de mergulharmos nessa jornada, se você gosta de histórias que mexem com a gente e nos fazem refletir, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas. Agora, vamos à história de Arthur. A notícia atingiu Arthur como um raio em céu azul. Um ano de vida restante. Ele, Arthur Blackwood, o magnata imbatível que construíra um império financeiro do nada, tinha apenas 12 meses para existir. O diagnóstico de uma doença rara e agressiva parecia uma piada cruel do destino. Dinheiro, poder, influência, nada disso podia comprar mais um segundo. Nos primeiros dias, Arthur afundou em um abismo de desespero e raiva. Mas a natureza do empresário, moldada por décadas de batalhas e vitórias, logo o impeliu a agir. Se o tempo era limitado, ele o usaria para algo significativo. Mas o quê? Sua vida fora dedicada ao trabalho. Ele não tinha esposa, filhos, nem laços familiares profundos. Amigos, apenas sócios e bajuladores. Foi então que surgiu a ideia de contratar alguém para cuidar dele. Não uma enfermeira, mas uma cuidadora. Alguém que pudesse trazer um toque de humanidade e conforto aos seus últimos dias. O anúncio foi simples. Milionário terminal procura cuidadora. Remuneração excepcional. Discrição e profissionalismo essenciais. A resposta foi avassaladora. Centenas de candidatas, a maioria atraídas pelo salário estratosférico. Após uma série de entrevistas monótonas e desinteressantes, Arthur estava prestes a desistir. Até que ela entrou. Seu nome era Clara. Ela não era alta, nem especialmente bonita pelos padrões convencionais. Mas seus olhos transmitiam uma profundidade e uma calma que Arthur raramente via. Vestia-se com simplicidade, e sua postura era digna, não subserviente. Arthur, acostumado a decifrar pessoas em segundos, não conseguiu lê-la. Isso o intrigou. Senhor Blackwood, sou Clara Silva, ela disse, sua voz suave, mas firme. Arthur a observou. Por que você está aqui, senhorita Silva? Acredite, não preciso de uma enfermeira. Eu sei, li o anúncio. Não sou enfermeira, sou cuidadora. E acredito que posso oferecer algo que o dinheiro não pode comprar. E o que seria? Ele zombou, cruzando os braços. Companhia, conversa. Talvez uma nova perspectiva sobre o tempo que lhe resta. Arthur riu, um som áspero. Não preciso de sermões, senhorita Silva. Preciso de alguém que lide com as minhas rotinas, meus medicamentos, talvez minha eventual debilidade. E eu farei isso, mas farei mais. Cuidar não é apenas sobre o corpo, Sr. Blackwood. É sobre a pessoa inteira, e a pessoa inteira está sofrendo agora. O silêncio preencheu a sala. Ninguém nunca havia falado com Arthur daquela forma. Ele estava chocado, não pela insolência, mas pela verdade. Havia uma honestidade brutal nas palavras de Clara que o desarmou. Você está contratada, ele disse abruptamente. Seu gerente de RH, que estava presente, arregalou os olhos. Clara apenas assentiu. Quando começo? Amanhã, 9 da manhã. Ela se levantou e, antes de sair, olhou-o nos olhos. Até amanhã, Sr. Blackwood. E, por favor, me chame de Clara. O primeiro mês com Clara foi uma sucessão de choques para Arthur. Ele esperava uma profissional discreta, talvez subserviente, mas Clara era diferente de tudo o que ele conhecera. No primeiro dia, ela reorganizou sua medicação, garantindo que ele a tomasse na hora certa, mas sem impor.
Preparou refeições leves e nutritivas, contrariando seus hábitos de comida rápida e pouco saudável. Mas o verdadeiro choque veio nas conversas. Clara não tinha medo de desafiá-lo. Quando ele se queixava da insignificância da vida, ela o confrontava com perguntas sobre o que ele realmente valorizava. Quando ele falava de negócios, ela desviava para a beleza do pôr do sol ou a importância de uma boa leitura. Ela era uma força suave, mas implacável, que o empurrava para fora de sua zona de conforto. Uma tarde, Arthur estava tendo um dia particularmente ruim. A dor latejava e o desespero o envolvia. Ele descontou em Clara, gritando sobre a falta de propósito e o absurdo de tudo. "Pare, Sr. Blackwood", ela disse, sua voz calma, mas firme. "Eu entendo sua dor, mas gritar não vai mudá-la. O que você faria se tivesse que viver este dia novamente? Como você o viveria de forma diferente?" Ele a encarou, chocado. "O que você quer dizer? Se você tivesse uma segunda chance neste exato momento, o que faria para torná-lo menos miserável? O que você pode fazer agora para encontrar um pingo de paz?" Arthur ficou em silêncio. Ninguém nunca o havia questionado assim. Clara não se ofendia com suas explosões. Ela as via como expressões de dor e as abordava com compaixão e inteligência. "Não sei", ele finalmente admitiu. "Pense nisso", ela sugeriu. "Talvez um chá, ou uma música, ou apenas o silêncio. A escolha é sua." Com o passar das semanas, Arthur começou a perceber que Clara não estava apenas cuidando de seu corpo. Ela estava cuidando de sua alma. Ela o incentivava a ler, a ouvir música clássica, a passar tempo no jardim que ele nunca sequer notara. Ela o fazia questionar suas próprias crenças e preconceitos. Um dia, Clara trouxe um livro para Arthur. "Para você", ela disse. Era uma coletânea de poemas de um autor desconhecido para ele. Arthur, que só lia relatórios financeiros e notícias de mercado, franziu a testa. "Poesia? Qual o propósito disso?" "O propósito é sentir, Sr. Blackwood. É ver a beleza em palavras. Tente." Para a surpresa de Arthur, ele tentou. E lentamente, as palavras começaram a tocar algo dentro dele. Eram sobre amor, perda, natureza e a efemeridade da vida. Ele se viu lendo os poemas várias vezes, encontrando novas camadas de significado. Clara também o convenceu a visitar uma galeria de arte. Arthur resistiu veementemente. "Arte é para snobs e investidores", ele argumentou. "Arte é para almas, Sr. Blackwood", Clara respondeu. "É uma forma de ver o mundo através de outros olhos. Dê uma chance." Relutantemente, ele concordou. Na galeria, ele se sentiu deslocado no início. Mas Clara o guiou, apontando detalhes, sugerindo interpretações sem impor as suas. Havia uma pintura, um quadro abstrato cheio de cores vibrantes e formas fluidas, que o cativou. Ele ficou parado na frente dela por um longo tempo, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. "O que você vê, Sr. Blackwood?" Clara perguntou suavemente. "Não sei. Vejo vida e caos, mas um caos bonito." Clara sorriu. "Sim, é assim que a vida é, não é? Um caos bonito." Naquele momento, Arthur percebeu que Clara não estava apenas o ajudando a passar o tempo. Ela estava ajudando-o a viver o tempo que lhe restava. Ela estava abrindo seus olhos para um mundo que ele ignorara por toda a sua vida. Aos poucos, a barreira entre Arthur e Clara começou a desmoronar. Ele começou a compartilhar mais de sua história, de seus arrependimentos, de seus medos. Clara ouvia com atenção, sem julgamento. Ela não tentava consertá-lo, apenas o acompanhava em sua jornada. Um dia, enquanto olhavam o pôr do sol da varanda, Arthur se virou para Clara. "Por que você faz isso, Clara?" ele perguntou. "Você poderia ter qualquer outro emprego, um que não lidasse com a morte iminente de alguém." Clara olhou para o horizonte. "Eu já perdi pessoas importantes na minha vida, Sr. Blackwood, e aprendi que o que realmente importa no final é a conexão, é o amor, a compaixão. Eu acredito que todos merecem ter alguém ao seu lado."
especialmente quando o fim se aproxima. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele, que havia construído sua fortuna em cima de relações impessoais e transações frias, estava agora encontrando conforto na mais pura das conexões humanas. Ela continuou: "Você é um homem extraordinário, Arthur. Você construiu um império, mas há um império maior dentro de você que você nunca explorou. E eu estou aqui para ajudá-lo a fazer isso." Pela primeira vez em anos, Arthur sentiu as lágrimas em seus olhos. Não eram lágrimas de desespero, mas de gratidão. Com a ajuda de Clara, Arthur começou a planejar o que faria com o tempo que lhe restava. Ele queria deixar um legado, não de dinheiro, mas de significado. "Quero criar uma fundação", ele disse a Clara uma manhã. "Uma fundação para apoiar artistas jovens e talentosos, aqueles que lutam para serem reconhecidos. Quero que eles tenham a chance que eu nunca tive de apreciar a arte em sua essência." Clara sorriu, seus olhos brilhando. "É uma ideia linda, Arthur." Eles trabalharam incansavelmente no projeto. Arthur usou sua experiência em negócios para estruturar a fundação, e Clara trouxe sua sensibilidade e conhecimento sobre o mundo da arte. Eles entrevistaram artistas, visitaram estúdios e se empenharam em construir algo que realmente faria a diferença. A fundação foi chamada Alvorada, simbolizando um novo começo para muitos. Arthur investiu uma parte significativa de sua fortuna nela, garantindo que ela prosperasse muito depois de sua partida. Ele também começou a escrever, não relatórios financeiros, mas suas memórias. Clara o incentivou a documentar sua jornada, suas lições de vida, seus arrependimentos e suas descobertas. Era uma forma de processar tudo o que ele havia vivido e o que ainda vivia. À medida que os meses passavam, a doença de Arthur progredia, mas sua mente e seu espírito estavam mais vibrantes do que nunca. Ele encontrou alegria em pequenas coisas: o cheiro da chuva, o sabor de uma fruta fresca, o calor do sol em sua pele. Clara o levava para passeios no parque, onde eles observavam as crianças brincando e os idosos caminhando. Ele, que antes só via cifrões, agora via a beleza da vida em sua simplicidade. Uma tarde, Arthur estava fraco demais para sair. Clara sentou-se ao seu lado e leu para ele. Não era poesia ou um livro, mas uma carta que uma jovem artista havia enviado, agradecendo à Fundação Alvorada por sua ajuda. A voz de Clara era suave, e a gratidão nas palavras da artista encheu o quarto com uma luz calorosa. "É isso, Clara", Arthur sussurrou, seus olhos marejados. "É isso que importa." Clara segurou sua mão. "Sim, Arthur. É isso." Ele também começou a se reconectar com algumas pessoas de seu passado, não para negócios, mas para fazer as pazes, para expressar gratidão ou para simplesmente dizer adeus. Ele ligou para antigos colegas de trabalho, ex-parceiros de negócios e até mesmo para uma professora do ensino médio que o havia inspirado anos atrás. Essas conversas foram catárticas e trouxeram um senso de encerramento e paz. A vida de Arthur estava se esvaindo, mas ele não sentia mais medo. Sentia-se completo. Clara havia lhe mostrado que a vida não era sobre o tempo que se tinha, mas sobre como se vivia esse tempo. Naquele último mês, a presença de Clara era um bálsamo. Ela cuidava dele com devoção inabalável, garantindo que ele estivesse confortável e em paz. Eles passavam horas conversando, rindo e às vezes em silêncio, apenas desfrutando da presença um do outro. Arthur estava em paz com sua morte iminente. Ele havia encontrado um propósito maior do que o dinheiro, um legado que iria muito além de sua fortuna. Ele havia encontrado humanidade em si mesmo e a havia compartilhado com o mundo. O dia chegou. Arthur estava deitado em sua cama, a respiração fraca, mas um sorriso sereno no rosto. Clara estava sentada ao seu lado, segurando sua mão. "Obrigado, Clara", ele sussurrou, sua voz quase inaudível. "Você me ensinou a viver e a morrer." Clara apertou sua mão. "Obrigada a você, Arthur, por me permitir fazer parte da sua jornada."
Ele fechou os olhos e seu último suspiro foi suave, quase imperceptível. Arthur Blackwood, o milionário que tinha 1 ano de vida restante, havia partido. Mas ele não havia partido em vão. Ele havia transformado seus últimos meses em uma obra-prima de compaixão e propósito. Após a morte de Arthur, Clara permaneceu na casa por alguns dias, organizando seus pertences e lidando com os detalhes finais conforme a vontade de Arthur. Ela não sentia a dor avassaladora da perda, mas uma profunda gratidão por ter compartilhado aqueles meses com ele. A Fundação Alvorada prosperou, tornando-se um farol de esperança para artistas em todo o mundo. O livro de memórias de Arthur foi publicado postumamente e se tornou um best-seller, inspirando milhões de pessoas com sua história de transformação. Clara, por sua vez, continuou sua jornada, mas com uma nova perspectiva. A experiência com Arthur a havia marcado profundamente. Ela continuou seu trabalho como cuidadora, mas agora com um propósito ainda mais claro. Ela sabia que sua vocação não era apenas aliviar o sofrimento, mas também ajudar as pessoas a encontrar significado e beleza em suas vidas, até mesmo diante da morte. Ela havia presenciado a transformação de um homem que possuía tudo, mas que só encontrou a verdadeira riqueza nos seus últimos dias, graças a uma conexão humana inesperada. E Clara, a cuidadora que chocou o milionário, havia sido a catalisadora dessa extraordinária mudança. Sua história se tornou um testemunho silencioso de que, às vezes, a maior fortuna está no tempo que dedicamos uns aos outros, na capacidade de ver além do material e de tocar a alma humana. E assim, a vida continuou, um ciclo de perdas e recomeços, de finais e novos inícios, sempre com a promessa de que a bondade e a conexão podem florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis.